reformas trabalhistas e também previdenciárias, elas foram anunciadas pelo governo federal e pegaram muita gente de surpresa, repercutiu muito, o trabalhador fica assustado, muita gente contra, achando que vai perder direitos, enquanto outras apoiam a medida do governo. Mas você sabe como ficará a situação do trabalhador? Quais são as vantagens e desvantagens? Hora de saber mais sobre esse assunto no quadro Café com Direito. Sheila Sodré voltou do Réveillon contundida. Olha aí, tá vendo? Bom dia, Sheilinha. É meu ano começando assim. Talvez seja o ano de você desacelerar, viu, mocinha? Acho difícil, filho. Ô, Sheila, a gente está falando de duas reformas que mexem literalmente com a cabeça dos brasileiros, né? Verdade. Previdenciária e trabalhista. E aí fica muita gente na dúvida, porque 2017 começa com um monte de mudança, com um monte de proposta, e a gente fica assustado mesmo. O que é que você diria dessa reforma trabalhista? É para o trabalhador se preocupar? Fernanda, olha bem, o governo, quando anunciou, ele já queria fazer até por meio de medida provisória no finalzinho do ano passado. E aí, acho que se articulando com a base, até por uma questão política, ele resolveu botar a questão da FGTS, nós falamos da semana passada, não, foi por medida provisória. Mas a reforma referente tanto à Previdência e agora com a reforma trabalhista, ele vai submeter essa questão ao plenário. Isso vai para votação assim que retornar o recesso, o nosso legislativo, agora em fevereiro. A pergunta é boa ou não é para o trabalhador? Quando o governo anunciou essas medidas, esse projeto, esse pacote que foi encaminhado, ele anuncia como um pacote de Natal, como um benefício para o trabalhador. Em que ponto é um benefício para o trabalhador? Vamos pensar aqui, isso na primeira informação passada pelo governo. Irá fortalecer os sindicatos. Por que essas mudanças trabalhistas irá fortalecer o sindicato e, consequentemente, fortalecer o trabalhador? Porque vai valer mais questões decididas em relação ao sindicato nos acordos feitos, estabelecidos entre o sindicato e a parte patronal, tá? O sindicato patronal vai valer mais do que o que está estabelecido na CLT. Claro, tendo coisas e que não vão poder ser negociados, não houve perda, não vai poder mexer no 13º, não se vai mexer em relação ao tempo de férias, vai se mexer em relação a mudança em relação à utilização das minhas férias, que a gente fez um quadro bem interessante que a gente vai passar para lá. Mas o que eu quero dizer é, essas mudanças vai fortalecer uma relação sindical. Não tem nada estabelecido, do mesmo jeito que nós falamos da previdenciária. Isso vai fevereiro para o Congresso. O que nós temos que fazer é conhecer, Fernandinha, conhecer cada detalhe e principalmente aquilo que a gente tinha falado antes, conhecer aqui no nosso estado o sindicato. Exatamente, como é que fica o sindicato. Vamos aqui para a tela? Como é que está o meu sindicato? Como é que eu estou bem representada? Muda alguma coisa com relação à jornada? Não, né? Olha, a gente pensa, ficou aquela, ai meu Deus, eu vou ter que trabalhar mais 12 horas por dia, eu vou ficar à disposição do patrão 24 horas. Não é exatamente isso. O tempo, a carga permanece. O que muda é a possibilidade de mais, né, 2 horas extras. 4, não? Não, porque antes podia ser 2. Passa a ser 4 horas extras e você pode negociar, Fernanda, a utilização desse tempo. Então, a reforma trabalhista, há essa negociação coletiva sobre a legislação, mas nesses pontos. Jornada de trabalho permanece 44 horas semanais com a possibilidade de mais 4 horas extras. Não deve ultrapassar o limite de 12 horas diárias e 48 horas semanais. Significa que você vai poder negociar com seu patrão, Fernanda, que durante a semana eu posso trabalhar um dia de pico, porque é um dia na semana que o comércio vai bombar, porque é o dia que o servidor público vai receber. Como foi Natal, por exemplo. Isso, e aí nesse dia eu posso colocar para trabalhar as 12 horas, entendeu? Mas durante a semana eu vou compensando essa hora. Entendi. Essa é a diferença. Agora, fica até mais flexível para o trabalhador. Exatamente, né? Essa negociação. Mas não é qualquer dia que o patrão quer e vai botar você para trabalhar. Isso vai estar estabelecido no acordo do comércio, por exemplo. O comércio da Paraíba, eu não entendo, não sou muito por dentro, não tenho uma relação interessante com o sindicato do comércio, né? Dos trabalhadores aqui do comércio. Mas o que acontece?
se ele é forte, se você é forte, o que estabelece, Fernanda, por exemplo, eu sei que no São João sempre há umas mudanças de feriado. Exatamente. Isso é ordem do próprio sindicato, né? Das organizações do sindicato. Já tem dia que fecha, onde não era comum. Então, há essa negociação. O que vai acontecer é você, trabalhador, vai se interessar mais pelas conquistas e pelas negociações do seu sindicato. Porque, olhe mais, o intervalo pode ser negociado e sendo o mínimo de 30 minutos. Isso significa que eu não vou trabalhar mais horas, não. Significa que eu vou ter um intervalo menor, eu posso sair mais cedo, voltar mais tarde do trabalho. Às vezes, porque um determinado local... Porque tem história de intervalo de 2 horas, quem trabalha 8 horas tem que folgar 2, né? Isso vai ser negociável e você sair mais cedo, por exemplo, se você quiser. No lugar de você ter 2 horas de almoço, você diminuir para 30 minutos e sair mais cedo, pode ser? Isso, por exemplo, às vezes o comércio não adianta, só funciona de 9 horas, às 9 horas. Nós temos ruas aqui em João Pessoa que o comércio abre bem mais tarde. É verdade. Entendeu? Então eu posso começar mais tarde, você não tem trânsito, mas é só 30 minutos de almoço. Entendi. Você pode largar mais cedo, porque é uma categoria que a turma toda estuda, faz um curso superior, pode sair mais cedo, largar mais cedo do trabalho. Não é uma escolha individual, vai ser uma escolha coletiva, o sindicato analisando e vai ser passar por todas essas reuniões para ser aprovado. Olha a importância de você estar por dentro do seu sindicato. Fernandinha, tem gente que não sabe nem qual é o seu sindicato, Verdade. que pode ter um sindicato específico que fica todo mundo aí, eu sou do comércio. Mas às vezes, mesmo dentro do comércio, existem categorias específicas. Né? O jornalista tem aqui na Paraíba um sindicato, você tem um... Radialista tem, jornalista tem, publicitário também tem. Na área de comunicação eles são bem organizados. Olha bem, com relação tá a bem isso. segmentado, né, Fernandinha? Tem uma história também de um banco de horas. Exatamente. Agora, essa história das férias em até 3 vezes, hein, Sheila? Você vai negociar por categoria. O que acontece normalmente também? Vai ficar bom, eu acredito, depende. Eu mesmo sou agoniada com férias. Então, assim, eu prefiro realmente dividir minhas férias. Nós não podemos hoje... Né? Aquela história, vender mais do que 10 dias de férias e poder gozar as outras. O que vai acontecer você vai poder dividir suas férias em 3, já vai continuar podendo vender, tá? Uma delas, dessas 3. Só que a primeiro intervalo ele não pode ser inferior a 2 semanas. Tudo bem, esse ano de 2017, a partir de fevereiro, vamos alterar, isso vai passar. Então, como eu sei que eu vou ter férias, fevereiro, se eu vou ter férias lá em janeiro do ano que vem, que eu vou adquirir, já vai estar valendo a legislação nova, eu vou tirar férias, eu vou dividir minhas férias para em janeiro, boto um pouquinho no São João, e lá em tal data, gente, lá para outubro... até agora eu tô achando tudo bacana, porque dá a possibilidade de você ter, de você negociar. Tem a definição do tempo do percurso até o trabalho, vai isso contar, é mais interessante ainda. Porque o que acontece? Tem empresas, Fernandinha, que a gente tem na Paraíba, o caso, por exemplo, de quem trabalha nas usinas. E às vezes é distante. E o carro, o meio de transporte, é um meio de transporte da própria empresa. Isso. Então, o que acontece? A gente vai poder negociar, o sindicato vai poder negociar, e essa hora do traslado... da residência do ponto onde ele vai pegar, contar como hora de trabalho. E muitas vezes é uma distância, você vai para o interior, então tudo isso vai contar dentro de uma negociação. Tem o pessoal que trabalha mora em João Pessoa e trabalha em empresas em Goiânia, no Distrito Industrial. Então, tudo isso vai ser uma possibilidade de negociação. E eu volto a dizer, Fernandinha, isso vai fazer com que o trabalhador... ele seja mais preocupado com o seu sindicato. Ele possibilidade de trabalho remoto, participação nos lucros, aí a preocupação da empresa. Então eu vou poder trabalhar em casa. Eu trabalho com site, eu trabalho mexendo exclusivamente com internet. Eu tenho ali um trabalho de atualização, então eu vou poder trabalhar. Não preciso ir para o local, eu não vou ter tempo de deslocamento, eu não vou precisar de vale transporte. Uma coisa eu vou poder negociar. A categoria vai poder negociar. O pessoal na área de jornalismo, Fernandinha, tem muitos jornalistas que exclusivamente via internet. É verdade. Vai poder fazer tudo isso. Vamos saber mais detalhes sobre remuneração por produtividade, sobre flexibilidade no ponto. Você fica enlouquecida com o ponto? A gente vai falar sobre ele. Estabelecimento de um plano de cargos e salários. Sabe aquela sua amiga que entrou depois que você faz a mesma coisa que você e ganha mais que você? Quem sabe o que está acontecendo? A gente não vai ter uma equidade aí. A gente vai falar mais sobre reforma trabalhista. A Sheila vai continuar com a gente, segurando o bracinho, tadinha, mas volta, tá?